Dando continuidade à nossa série de conteúdos sobre o imposto de renda, hoje chegou a hora de falar sobre o ganho de capital, entender o que é e situações em que eu posso me beneficiar da legislação para, mesmo num cenário de ter ocorrido o ganho, aplicar a isenção do imposto. Então, primeiro entender que o ganho de capital ele é a diferença positiva entre o meu custo de aquisição de um ativo. Então, adquirir uma casa, adquirir um imóvel, um terreno, qualquer tipo de ativo por um determinado custo, ou seja, o valor que eu paguei por esse ativo, mais os custos que eu tive com ele e investimentos que eventualmente eu possa ter feito também em relação a esse ativo. Então, o meu custo de aquisição versus o meu preço de venda desse ativo, né? Então eu tenho um custo histórico registrado e eu tenho um determinado momento que eu decido vender o ativo. Se nesta situação eu tiver uma diferença positiva, né? Eu tenho um ativo lá por R$200 mil, vendi por 300, então eu tenho 100 mil de diferença. Essa diferença é o ganho de capital. Dentro desse cenário de ganho, eu posso fazer a aplicação de algumas regras para entender se eu devo ou não pagar o imposto. Se eu não me enquadrar em nenhuma delas, eu tenho um imposto de 15% que deve ser recolhido no caso da venda de um ativo no mês seguinte à venda, ou seja, não é no ajuste no ano seguinte. Eu fiz a venda no mês seguinte, eu já preciso recolher esse imposto. Entendo a aplicação dessas regras que eu vou falar agora, eu posso eventualmente não precisar fazer o recolhimento. Então, a primeira delas é imóveis de até 440 mil. Então eu comprei lá, eu tenho um ativo de 200 mil, vendi por 420, estou abaixo dos 440. Neste caso, se é um imóvel residencial único e eu realizei essa transação e ela não foi repetida mais vezes nos últimos 5 anos, eu posso estar me beneficiando de não pagar o imposto sobre essa diferença. Uma segunda situação, eu tenho lá um ativo de 500 mil, vendi por 1 milhão. E eu pego esse 1 milhão e aplico na aquisição de um outro ativo num prazo de 180 dias. Desde que isso também não tenha acontecido nos últimos 5 anos, eu fico atento às regrinhas de aplicação desse benefício, eu posso, mesmo em um cenário de um valor maior, também aplicar a isenção, desde que seja para a recomposição. Neste caso, a isenção ela pode ser total, ou seja, eu pego esse 1 milhão e aplico integralmente na compra de um ativo, ou ela pode ser parcial, ou seja, eu pego 800 mil e compro um novo ativo, eu tenho a isenção sobre esses 300 que foi o ganho, ou que foi o valor aplicado na compra de um novo ativo. Então, eu também posso ter uma isenção parcial, é importante olhar. Eu posso ter imóveis de família, que estão lá desde imóveis muito antigos, imóveis lá antes de 1988, eu posso ter uma isenção total, né, que é o chamado FR1 dentro da legislação que trata sobre esse benefício, ou uma redução parcial, que são imóveis a partir de 1988. Então é importante estar atento também. Eu posso ter as situações lá de imóveis até 35 mil, eu tenho as situações da bolsa de vendas até 20 mil, então eu tenho várias situações que podem estar isentas e fazem com que, se bem aplicadas, eu não precise pagar os 15% do ganho de capital. A minha sugestão é baixar o programa GCAP, fazer o preenchimento das fichas e fazer o cálculo com o suporte das aplicações que estão dentro do sistema. Isso vai evitar que você cometa erros e principalmente que você pague imposto indevidamente.